que nós leremos e pediremos graça do Senhor para entender, o texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 5 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 5 ao verso 11. Aqueles que acharem puderem ficar de pé, por favor, fiquem de pé. Eu lerei as Escrituras e os irmãos prestem atenção. Livro de Atos, nós sabemos que é um livro altamente evangelístico, por assim dizer. Toda a Bíblia é evangelística, mas ele no sentido de anúncio da mensagem, de proclamação. Nós vemos a ação da igreja após a grande ordem do Senhor Jesus para que os seus discípulos fizessem discípulos de Cristo. Assim diz o texto, Atos 18, de 5 a 11. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e dele, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu em Deus, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra lida. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por podermos prestar culto ao Senhor. E neste culto que prestamos, Pai, a Tua palavra lida deve ser explicada, e o meu clamor é que o Senhor seja comigo, Pai, para que continuemos adorando o Senhor neste culto devido ao Senhor, que o Senhor use a minha vida, use os meus lábios, use aquilo que o Senhor já falou comigo, ó Pai, para também falar ao coração dos meus irmãos. Ó Deus, e que o povo do Senhor aqui reunido continue a adorá-lo, Pai, ouvindo a palavra com atenção, e não somente ouvindo e compreendendo intelectualmente, mas conseguindo colocar em prática essas verdades, Pai. Sê conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, eu não sei se alguém aqui já praticou o escotismo. O escotismo é aquilo que fazem os escoteiros. E dentre as muitas atividades que os escoteiros realizam, algumas dessas atividades eles vão para a mata. Eles trabalham e fazem essas atividades ao ar livre muitas vezes. E para que eles desempenhem uma boa atividade, saibam se virar nas suas atividades ao ar livre, na mata, eles são treinados. Eles recebem instruções, e essas instruções que eles recebem, essas lições, são úteis para que quando eles estejam na mata, ali nas suas atividades, eles saibam sobreviver. Certa vez eu estava passando ali o trilho do trem e vi um monte de escoteiros entrando ali para o meio da mata, eles com suas botas, calça, faca do lado, com seus chapéus e tudo mais, todo equipados. Eu que não entendo muito escotismo, certa vez fui fazer trilha, fui de bermuda, é horrível, você passando no mato, mosquito te picando. Eu não fui instruído, eu não sabia e não fui bem sucedido na minha trilha. Inclusive não quis mais voltar, mas depois que eu recebi instruções, mas os escoteiros recebem essas instruções. Meus irmãos, é interessante porque no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive nesse texto que nós lemos, nós também podemos tirar instruções preciosas sobre a evangelização, para que nós sejamos bem-sucedidos, porque as Escrituras nos dão instruções acerca da evangelização.
E o livro de Atos dos Apóstolos talvez seja um que tenha e nos dê muitos modelos para exercermos uma boa evangelização. E diante disso é que nós meditaremos hoje no seguinte tema: preciosas instruções para a evangelização. Preciosas instruções para a evangelização. É interessante, irmãos, que esse texto que nós lemos, ele se dá na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Essa é a viagem que ele chama Timóteo para ir com ele. Não somente Timóteo, ele chama também Silas. Silas foi quem foi primeiro com ele, depois de ele dividir a caravana missionária com Barnabé. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro, e ele chama Silas para agora ser seu companheiro, e no meio do caminho chama também Timóteo. Esse texto que nós lemos, ele chega em Corinto. Paulo está em Corinto pregando o evangelho, já está mais para o final da sua segunda viagem missionária, já está da metade final da sua segunda viagem missionária, e Paulo, então, chegando na cidade de Corinto, ele encontra duas pessoas que chegam ali, conhecidas, Áquila e Priscila, pregadores também do evangelho, e eram fazedores de tenda, e ele fica ali fazendo tenda junto com esses irmãos, aguardando Silas e Timóteo. É interessante, irmãos, porque essa cidade de Corinto, ela tinha algumas peculiaridades interessantes. Talvez nós olhemos para os nossos dias atuais e falemos: será que as pessoas vão nos dar ouvido quando pregarmos o evangelho de Cristo Jesus? Será que nesse mundo de verdades relativas, será que nesse mundo onde as pessoas são céticas muitas vezes, será que vão crer na mensagem do evangelho? Talvez olhando um pouquinho para o contexto da cidade de Corinto, nós sejamos encorajados. Meus irmãos, era um grande desafio pregar o evangelho na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a capital da Acaia. A Acaia era uma península que ficava unida ali à Macedônia, próximo à Grécia, mas ela era uma província romana. Era uma cidade cosmopolita, tinha gente de diversas nacionalidades transitando em Corinto. Tanto pela ligação que existia entre a península e o continente, que ligava ali a Grécia, chegavam pessoas, porque tinha uma boa estrada ali, e muitas pessoas iam a Corinto, mas também pela sua ligação marítima. Havia um grande porto em Corinto e havia um comércio marítimo muito grande. Vinha gente ali da Ásia Menor e pessoas transitavam ali em Corinto, diversas pessoas. Meus irmãos, diante dessa diversidade de nacionalidade, a cultura pagã imperava em Corinto. Ali era uma cidade onde o paganismo e a imoralidade, meus irmãos, reinava. Era uma cidade extremamente imoral, havia templos, inclusive um templo famoso para a deusa Afrodite. Eles cultuavam falsos deuses. Pensa na dificuldade que o apóstolo Paulo e seus companheiros teriam para pregar o evangelho ali. Mas é ali que eles vão pregar. É interessante que a imoralidade era tão grande na cidade de Corinto que o termo corintianizar se tornou sinônimo de imoralidade sexual. Eram características fortíssimas dessa cidade, mas é ali que o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho. E o que nós vemos, meus irmãos, a primeira preciosa instrução acerca da evangelização do apóstolo Paulo, que nós vemos ali, ele exercendo na cidade de Corinto, é que nós devemos ser cristocêntricos. Nós devemos ser cristocêntricos na nossa evangelização. Se não vejamos, leiam por favor o verso 5 para mim. 1, 2, 3, podem ler todos juntos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, como eu disse, Paulo está ali em Corinto fazendo tendas. Ele tinha que fazer tendas porque nesse momento ele estava sem recursos e ele tinha que se sustentar. Mas Paulo não era, em primeira instância, um fazedor de tendas, ele era um pregador do evangelho, ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E assim que chega Silas e Timóteo, com recursos inclusive ofertas que eles receberam de outros irmãos
que Paulo tinha ali o sustento para que ele se dedicasse inteiramente à pregação, é justamente o que ele faz. Depois que chegam essas ofertas, chegam seus companheiros, ele se dedica inteiramente à pregação. E o texto diz para a gente que ele testemunhava aos judeus que Cristo era Jesus. Essa palavra testemunhar, esse verbo testemunhar, muitas vezes nós ligamos às nossas ações práticas, que mostram que nós cremos no Senhor e isso é refletido na nossa prática. Mas essa palavra testemunhar é mais usada aqui no livro de Atos dos Apóstolos em relação ao discurso destes homens do que simplesmente das suas ações. Então aqui quando fala que ele passa a testemunhar inteiramente, ele se dedicou à pregação da palavra, ele se dedica a anunciar. O Evangelho é uma mensagem, irmãos, é a boa nova de Cristo Jesus, e é a isso que Paulo se dedica exclusivamente nesse tempo. E é interessante que o texto diz para a gente também no verso 5, testemunhando aos judeus o quê? Que o Cristo é Jesus. Esse era o centro da mensagem do apóstolo, e não somente do apóstolo Paulo, mas de todos os apóstolos de Cristo. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o conteúdo da mensagem destes homens, irmãos, era o Senhor Jesus, era o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Pedro, quando prega, logo após o Pentecostes, onde 3.000 pessoas se batizam, quando nós vamos para o conteúdo da mensagem de Pedro, Pedro está anunciando Cristo Jesus, ele está anunciando o Senhor Jesus como o Cristo. Quando olhamos para as pregações do próprio apóstolo Paulo, o tempo todo ele está anunciando o Senhor Jesus como Cristo. Quando olhamos para as pregações do próprio Senhor Jesus, antes de morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, o centro da mensagem era Ele mesmo, era Ele como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é interessante também olharmos para esse texto e lembrarmos que Paulo, essa era uma estratégia que Paulo usava, nas cidades que ele ia, ele começava pregando para os judeus, ele procurava logo uma sinagoga. Por que isso? Os judeus tinham como livro deles o Antigo Testamento. Os judeus eram o povo da lei, o povo do Antigo Testamento. Eles conheciam bem as escrituras do Antigo Testamento, só que eles não haviam entendido que o Messias prometido, e a palavra Cristo é a mesma coisa que Messias. Cristo no grego é Messias no hebraico, é a mesma coisa, o ungido de Deus, o prometido. Eles não entendiam que o Messias era o Senhor Jesus. Então Paulo usa o próprio Antigo Testamento, que ele tinha em mãos. Inclusive o cânon do Novo Testamento ainda não estava completo, mas ele usa o Antigo Testamento para dizer que o Cristo, que o Messias é o Senhor Jesus. Aquele prometido que livraria o povo da escravidão, aquele prometido que livraria o povo da morte e traria salvação, esse é o Senhor Jesus. E essa é a mensagem de Paulo, irmãos. E essa deve ser a nossa mensagem. Paulo prega tanto para os judeus como para os gentios que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Salvador. Irmãos, às vezes nós temos amigos que dizem crer nas Escrituras, mas às vezes estão nos claustros do catolicismo romano. Se eles dizem que a Escritura é a palavra de Deus, nós, assim como o apóstolo Paulo, podemos pegar as Escrituras e estudar as Escrituras com eles, mostrando que o Senhor Jesus é o Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não há medianeiros, não há sacerdotes nos dias de hoje, porque o sumo sacerdote, inclusive nós lemos aqui no breve catecismo, o Senhor Jesus exerce o papel de sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, não é necessário mais sacerdotes, como os padres são considerados e tem que fazer mediação. Há confissão de pecados para padres, inclusive, como se eles fossem esses sacerdotes da mesma estirpe dos sacerdotes do Antigo Testamento. Não, irmãos, não há purgatório. Quando falamos que há purgatório, que há indulgências, que há missa do sétimo dia, que nós podemos pagar promessas, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Nós podemos, a partir das Escrituras, assim como Paulo fazia com os judeus, mostrar para as pessoas que interpretam errado as Escrituras, que somente Cristo é Salvador, que não há outro, que Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo. É interessante, irmãos, porque toda a Escritura aponta para Cristo.
toda a Escritura tem como tema central o Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho convicção de que todas as vezes que o Lucas sobe neste púlpito para pregar, Cristo é anunciado. E não é porque ele está inventando, colocando Cristo onde Cristo não está sendo citado. Não, a Bíblia tem como a grande história da redenção, a grande metanarrativa, onde todas as outras histórias estão ligadas a ela, uma história que fala acerca de Cristo, fala acerca de salvação, e é salvação em Cristo. Desde, meus irmãos, da saída do homem do Éden, quando o homem peca, e na conversa com Satanás, Cristo anuncia que viria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ali Cristo já está sendo anunciado. Quando olhamos para a lei de Deus mostra o caráter de Deus e mostra que nenhum de nós é capaz de satisfazer a justiça de Deus, apontando para nós a necessidade de um Salvador. É Cristo esse Salvador. Quando olhamos para as Escrituras e vemos no Antigo Testamento aqueles sacrifícios de cordeiros, sangue sendo derramado para a remissão de pecados, não era o sangue dos cordeiros em si que redimia o povo dos seus pecados, que fazia expiação. Era uma sombra daquele que de fato viria e derramaria o seu sangue para que nós fôssemos redimidos. Era Cristo. Quando olhamos para os profetas, eles anunciam Cristo. Isaías, meus irmãos, parece que viu Cristo, e ele anuncia em Isaías 53, parece que ele está pintando o quadro, 700 anos antes de Cristo encarnar. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que toda a Escritura tem como tema central Cristo, e nós devemos pregar esse Cristo. Nós temos ponte, quando abrimos as Escrituras, suficiente para pregar Cristo o tempo todo. É o que nós devemos anunciar. É o que nós devemos anunciar para as pessoas que estão aí fora, que não creem no Evangelho. É esse Jesus que veio, sendo Filho de Deus, se fez homem, se humilhou, encarnou, viveu vida perfeita e morreu na cruz do Calvário, sendo que ele não tinha nenhum pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si o pecado de todo aquele que crê. E nós devemos dizer para as pessoas: você precisa crer nesse Evangelho, e crendo você tem vida eterna, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, e todos aqueles que creem nele ressuscitarão como Ele ressuscitou. Isso é o Evangelho, irmãos, é o Evangelho da graça, e é esse Evangelho que nós precisamos anunciar. Paulo era cristocêntrico na sua pregação, nós devemos ser cristocêntricos. E antes de passar para o próximo ponto, eu levanto uma reflexão com você. Você tem pregado Cristo? As pessoas que convivem com você já ouviram o Evangelho da graça? Já ouviram falar que somente em Cristo nós temos salvação, que nós somos pecadores merecedores de condenação, mas que em Cristo nós temos salvação? Abra os seus lábios para anunciar essa mensagem para todos aqueles que Deus coloca na sua vida para conviver de alguma forma. Será que você tem mais empolgação para falar, sei lá, de filmes? Eu me lembro quando surgiu o último Vingadores, a empolgação das pessoas e postação sobre o filme, era uma empolgação, você estava com as pessoas, você queria falar do filme, as pessoas queriam compartilhar porque gostavam. Será que você tem mesmo uma empolgação para falar do Evangelho da graça, a mensagem mais importante da vida do ser humano, que todos precisam ouvir? Eu particularmente, minha tentação não é o filme Vingadores, mas é falar de futebol. E eu me questiono, será que eu tenho mais empolgação para falar da seleção brasileira do que do Evangelho? Está errado, irmãos. Será que você tem mais empolgação para falar de política? De ideologia A ou ideologia B, partido A, partido B, político A, político B, achando que ele vai redimir a vida das pessoas? Não, meus irmãos, falemos de Cristo, porque só Cristo nos redime. E é crendo nessa mensagem que as pessoas serão libertas da escravidão do pecado e terão certeza de vida eterna, garantia de salvação e vida eterna com o Senhor. Sejamos cristocêntricos na nossa pregação. Mas além de sermos cristocêntricos, irmãos, uma segunda preciosa lição que nós aprendemos com esse texto que lemos é que muitos rejeitarão a mensagem. Muitos rejeitarão a mensagem. Leiam, por favor, o versículo 6. 1, 2, 3, podem ler.
Maravilha. Talvez você se pergunte, mas que lição é essa, Luciano? Muitos rejeitaram o evangelho. Isso é uma lição que a gente aprende com a pregação? Sim, irmãos. É uma ótima lição que nós aprendemos com a pregação do apóstolo Paulo, que é registrada no texto inspirado que está nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, o que nós vemos é que Paulo sim se dedicou à pregação. Paulo era cristocêntrico e ele pregava o evangelho puro e simples como ele deve ser pregado. Mas mesmo pregando esse evangelho precioso, o evangelho como deve ser pregado, sem qualquer mácula, o apóstolo Paulo foi rejeitado por muitos. O texto que vocês leram mostra para a gente, irmãos, opondo-se eles e blasfemando. Olha só que interessante. Eles blasfemavam, eles se opunham à mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Essa ideia de que eles blasfemavam é que eles insultavam o apóstolo Paulo e a mensagem pregada. Eles caluniavam essa mensagem que o apóstolo Paulo pregou. Esse evangelho que para nós é vida, é salvação, estes homens caluniaram, estes homens blasfemaram contra esse evangelho. E eu queria dizer para vocês, uma vida de evangelização fiel, tenha certeza que vai trazer rejeição da maioria. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele foi muito mais rejeitado do que aceito. Inclusive por pregar a mensagem é que ele foi crucificado. Por pregar a mensagem é que falavam que ele estava blasfemando, dizendo-se Deus. Foi a argumentação dos judeus para crucificarem o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, foi muito mais rejeitado do que aceito. Nós vemos a maravilhosa obra de evangelização, de plantação de igrejas, a obra missionária, mas o apóstolo Paulo, da maioria das cidades, ele teve que sair fugido, porque queriam matar o apóstolo Paulo. Queriam ocasião para matá-lo, porque ele foi muito mais rejeitado. Os apóstolos, irmãos, somente o apóstolo João, dos 12 apóstolos, incluindo Matias, e eu diria que inclui o 13º, o próprio apóstolo Paulo, todos eles, tirando João, foram martirizados por pregarem essa mensagem. Nos nossos dias, tenham certeza, não será diferente. Nós seremos muito mais rejeitados. Se você quer viver biblicamente, pregando o evangelho como ele é, tenha certeza e espere a rejeição por parte de muitos. Agora, se você quer viver politicamente correto, se você não quer ofender ninguém, porque a mensagem do evangelho ela ofende, ela diz para o homem que ele é pecador e que ele sozinho não pode se salvar, e isso é ofensivo para o homem, aí você não precisa pregar o evangelho. Como dizia meu antigo pastor, reverendo Roster Guimarães Lopes, se você prega o evangelho e nunca ofendeu ninguém, você não tem pregado o evangelho verdadeiro. O evangelho é ofensivo, ele ofende mesmo os homens por causa dos seus pecados, e ele expõe a pecaminosidade do homem e a necessidade que o homem tem de um Salvador. Antes de anunciar as boas novas, nós temos que falar da má nova, da má notícia, de como é pecador e por causa do seu pecado, tendo pecado contra um Deus santo e justo, ele é merecedor de condenação. E isso ofende a muito, irmãos. Você já foi rejeitado? Você tem sido rejeitado por causa da mensagem? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, e quando for rejeitado, lembre-se dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo. Talvez você se faça a pergunta: Luciano, até quando eu devo pregar a mensagem do evangelho? Tem pessoas que não se convertem, eu talvez já esteja ficando chato para essas pessoas, eu continuo pregando. Pregue até que a pessoa te rejeite, até que a pessoa fale: não quero mais ouvir disso, não quero mais te ouvir. Faça isso, pregue. E aí, se ela rejeitar de fato, deliberadamente, faça como o apóstolo Paulo. Quando Paulo ele sacode as suas vestes, isso era um sinal de que eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa. O sangue dela não está mais na minha conta. Eu convivi com ela, preguei para ela e ela rejeitou a mensagem. Quando ela rejeita a mensagem, ela rejeita o próprio Cristo e não a mim. É isso que nós devemos fazer. Se você tem convivido com pessoas que ainda não ouviram o evangelho, o sangue dessa pessoa vai cair sobre você. O Senhor vai cobrar lá no último dia. Isso, obviamente, irmãos, não vai tirar a sua salvação. Quem morreu por você foi Cristo.
mas a gente está pecando contra Deus quando a gente não faz. E nós, muitas vezes, quando não fazemos, não estamos preocupados com o Evangelho de Cristo, nós estamos preocupados com o nosso próprio nome. Nós não queremos, no fundo, sermos nós rejeitados pelas pessoas. E aí nós acabamos, na nossa prática, amando mais os homens do que o próprio Deus, que nos mandou pregar o seu Evangelho. Então, irmãos, preguemos, anunciemos, sabendo que seremos rejeitados. Sabe por que é importante saber que seremos rejeitados? Porque às vezes a gente é rejeitado, nós somos rejeitados e desanimamos. A gente acaba dizendo, não sei pregar o Evangelho. Eu prego, mas ninguém se converte. Saber que a maioria rejeitará é importante para que não desanimemos, não desfalecemos no meio do caminho e continuemos. Nós somos proclamadores, não somos convertedores de pessoas. Quem converte é o Senhor. Nós devemos anunciar essa mensagem e seguir anunciando. Pregue o Evangelho, irmãos, não tenha medo de ser rejeitado. Obedeça ao Senhor. Se estiver sendo rejeitado, você pode até fazer uma revisão. Será que estou pregando o verdadeiro Evangelho? Se está, continue. Se não está, regule a mensagem, acerte ela com a mensagem bíblica e continue a pregar. E saiba que você vai ser rejeitado. Saber disso é importante e é uma grande lição para continuarmos avançando, para não pararmos e não desanimarmos. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, além de sermos cristocêntricos, além de entender que muitos nos rejeitarão, em terceiro lugar, uma terceira lição que aprendemos aqui, é que apesar de nós, outros crerão. Enquanto alguns rejeitarão, apesar de nós, outros crerão. Louvado seja Deus. Leiam, por favor, versículos 7 e 8. 1, 2, 3, podem ler. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Eu não sei vocês, mas meu coração é aquecido quando vocês leem esse texto. Meus irmãos, enquanto muitos rejeitaram, Paulo sacudiu suas vestes, ele saiu da sinagoga, porque era lá que ele pregava, e ele vai para a casa de um homem chamado Tício Justo, um homem que havia crido na mensagem. Olha o que diz o texto que vocês já leram. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Ele havia crido, abriu a porta da sua casa para que ali o Evangelho fosse pregado. Interessante que a casa dele era contígua, a ideia de vizinha, estava ao lado da sinagoga. Paulo não se deslocou muito, ele vai para a casa do lado da sinagoga e lá na casa de Tício Justo ele continua a se dedicar à pregação do Evangelho. Lá ele continua a se dedicar ao culto e à instrução nas Escrituras, anunciando esse Evangelho maravilhoso para judeus que iam lá, mas também gentios. As portas agora são abertas para os gentios ouvirem a mensagem. E meus irmãos, é fantástico o texto, quando diz o seguinte: ele foi para a casa de Tício Justo, o verso 7, que era contíguo à sinagoga, e aí o verso 8 diz para a gente: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Irmãos, esse texto ele é encorajador. Por que ele é encorajador? Muitos sim rejeitaram o apóstolo Paulo, mas Crispo era o principal, era chefe na sinagoga, era o homem mais improvável para crer. Os judeus entendiam que o cristianismo era uma seita judaica, eles rejeitavam o cristianismo, para eles era uma blasfêmia dizer que o Senhor Jesus era Deus encarnado, e aquele que ensinava essas verdades é Ele que crê. Ele que instruía os outros em relação a essas verdades, que na verdade eram mentiras ou meias verdades que se tornam mentiras, é Ele que crê, é Crispo, o principal, aquele que ensinava, aquele que supervisionava quem ia falar na sinagoga, para ver se eles eram judeus ortodoxos e a mensagem era ortodoxa dentro do judaísmo. É esse que crê, irmãos. Seria a mesma coisa que você chegar
e resolver juntamente com Lucas, em um dia, ir pregar numa missa. Dá um espaço lá para você e você vai pregar numa missa. E aí você prega, e todos lá rejeitam a sua mensagem, de que não há só um mediador, há outros mediadores, medianeiros, medianeiras, há sacerdotes, tudo aquilo que a gente falou, há purgatório sim, há todas essas coisas, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, não, todos rejeitam. E o padre, o líder daquela paróquia, ele vai crer. Ele que ensinou todas aquelas coisas para o povo, ele vai crer. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa você ir no centro espírita, pregar o evangelho, lá abre um espaço para você pregar, você prega e todos lá rejeitam, blasfemam contra a mensagem. E o chefe lá, o líder, vai e se converte e crê no evangelho. Meus irmãos, isso é encorajador, porque apesar de nós, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa pequenez, a mensagem é poderosa. E se formos fiéis à mensagem, apesar de nós, Deus pode converter corações, e Ele converte corações, irmãos. E essa não é uma tarefa só do Lucas, pastor dessa igreja, não é só do Wilquias, presbítero, não, irmãos, é de todos nós, cada crente. Se nós entendermos isso, cada um de nós pregarmos o evangelho, eu tenho convicção de que vocês vão ter que aumentar esse espaço aqui. Porque Deus tem o seu povo eleito por aí. Nós vamos chegar nesse ponto. Basta nós anunciemos. Sim, seremos rejeitados, mas pessoas crerão. E talvez aquelas que nós temos medo de pregar. Talvez você tenha um vizinho ateu, tenha um colega de trabalho cético, tenha um familiar agnóstico, tenha outro que é extremamente religioso e que não crê no cristianismo verdadeiro. Não importa, irmãos, para quem seja, Cristo creu na mensagem. Se o Senhor quiser e agir no coração, seja lá de quem for, pode ser o mais vil pecador, esse se renderá aos pés do nosso Deus. Coragem para pregar o evangelho. E não somente Crispo, toda a sua casa, e muitos judeus passaram a crer, e gentios também, crer e serem batizados. Eles creram, e por crer, meus irmãos, eles aceitavam e submetiam ao sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sinal da aliança. Por crerem no evangelho, eles fazem esse sinal e testemunham diante de Deus e do povo e do mundo que são do Senhor porque creram. Foi o que aconteceu. Muitos, irmãos, e é assim que igrejas nascem, é assim que igrejas crescem, porque pessoas, quando ouvem essa mensagem, se Deus quiser, e convertendo o coração, pessoas se rendem ao evangelho de Cristo, e rendidas elas se unem a uma igreja, se batizam, passam a fazer parte do corpo de Cristo. A minha oração é que essa igreja, Lucas, Igreja Presbiteriana Herança, receba muitos pela pregação do evangelho, não somente pessoas vindo de outras denominações, de outras igrejas, mas pessoas que passam a crer no verdadeiro evangelho, porque cada um dos membros aqui é um pregador e evangelista que aprende essas lições e prega a mensagem como ela é, prega Cristo, não tem medo de ser rejeitado, e apesar de cada um de nós, de cada um de vocês, muitos vêm a crer, muitos vêm a crer. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. A fé é um dom de Deus, mas Deus usa os nossos lábios anunciando essa mensagem para que muitos se rendam. Então, anunciemos. Apesar de nós, pessoas podem crer, pessoas crerão se abrirmos os nossos lábios. Em quarto lugar, irmãos, segurem aí que tem mais 2 pontos, o quarto e o quinto. Mas em quarto lugar, além de vermos que devemos ser cristocêntricos, que muitos rejeitarão, que apesar de nós outros crerão, nós vemos também que o Senhor é conosco na pregação. O Senhor é conosco na pregação. Leiam, por favor, verso 9 e verso 10. 1, 2, 3, podem ler. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus irmãos, Paulo estava desencorajado.
E o Senhor aparece para Paulo numa visão durante a noite. Lembrando que esse não é o meio ordinário que Deus usa. Visões, sonhos. Inclusive nesse tempo eles não tinham um cânon completo como nós temos. Se quer ouvir a voz de Deus, vá para as Escrituras. Deus fala. Deus pode, se quiser fazer você sonhar, aparecer, pode. Mas o meio ordinário que Ele usa hoje é as Escrituras. Mas como o cânon não estava fechado, havia coisas extraordinárias, maneiras do Senhor se mostrar. E aqui Ele aparece por meio de uma visão para o apóstolo Paulo durante a noite. E é interessante porque bem provavelmente Paulo estava com medo, temeroso de pregar o evangelho naquela cidade. O grande apóstolo Paulo, que já havia sido apedrejado, dado como morto, continuava a pregar o evangelho. Ele, de alguma maneira, ele se sente desencorajado. Quando lemos, não precisam abrir, mas quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a cidade que ele estava aqui agora, que depois ele escreve essa carta, ele mesmo diz no verso 3 do capítulo 2, que em fraqueza e temor ele esteve entre os coríntios. E é um grande sinal de que Paulo estava temeroso, de que Paulo estava amedrontado, estava se sentindo fraco. E no meio dessa fraqueza, irmãos, o Senhor aparece para ele. O Senhor aparece para o apóstolo. Interessante que o apóstolo Paulo se sente apático por causa do medo. E é o que acontece com muitos de nós. Vocês já pararam para pensar que o medo muitas vezes nos paralisa? O medo muitas vezes nos deixa apáticos, tímidos. Perdão. Vou botar aqui, senão não continuo. O medo nos deixa apáticos, tímidos muitas vezes, nos deixa paralisados, travados. Talvez seja o medo que esteja te paralisando. Talvez seja o medo de ser rejeitado que te faça não anunciar a mensagem. Talvez você conviva com muitas pessoas e não tenha anunciado, e o medo pode estar te paralisando. Irmãos, Deus não vai aparecer para você, provavelmente, Ele pode, mas é provável que Ele não apareça numa visão. Mas Deus fala por meio das Escrituras, e eu creio, irmãos, que Ele está falando hoje. Eu não ousaria vir aqui, subir neste púlpito para pregar, se eu não tivesse convicção de que Deus nos usa para pregar a sua mensagem. E Ele está falando para você: largue o seu medo, largue a timidez, anuncie essa mensagem maravilhosa. Foi o que Ele fez com o apóstolo Paulo. E aí nessa visão, Ele disse para o apóstolo Paulo, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Esse é o recado de Deus para o apóstolo, irmãos. A presença do Senhor, ela é encorajadora. A presença do Senhor garante segurança. E eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer porque Deus está conosco, mas a nossa segurança está no fato de que ainda que tirem de nós a vida neste mundo, nós já temos morada no lar celestial com o Senhor. Nós habitaremos com Ele para todo sempre. Essa é a maior de todas as seguranças. Nós que cremos no Evangelho, se você ainda não creu, creia, se renda ao Senhor, se entregue a Ele, seja batizado como muitos aqui fizeram e passe a anunciar também essa mensagem. O Senhor é quem nos direciona, Ele está conosco, Ele vai nos dirigindo. Muitos no Antigo Testamento ouviram essas mesmas palavras: não temas, não temas. Josué, por exemplo, no seu chamado, ouve o Senhor falar: ser forte e corajoso, não tema, Josué. E ele vai adiante porque ele sabia que o Senhor estava com ele, porque o Senhor disse. O povo de Israel, em Isaías 41:10, é encorajado, e o Senhor diga: não tema, eu sou contigo. Jeremias, no seu chamado, é encorajado a pregar a mensagem, e o Senhor diz para ele: não temas, eu sou contigo. O apóstolo Paulo ouviu o Senhor dizer: não temas, apóstolo, não tema, Paulo, vá em frente, pregue, ninguém te fará mal, porque eu sou contigo. E nós também ouvimos, meus irmãos, nas Escrituras, tanto nesses textos todos, que é mensagem de Deus para nós, como na própria grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor Jesus diz, antes de ser assunto aos céus, aos seus discípulos, e é mensagem para nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cumpra a missão, fale do Senhor e tenha convicção de que Ele está com você. Ele vai com você, é Ele quem converte os corações, é Ele quem abre as portas, quem amolece, quem pavimenta a estrada para nós pregarmos o Evangelho. Creia nisso, saiba que o Senhor não somente está com você, mas Ele habita em você. E pregue o Evangelho da graça de Deus, irmãos. Isso é encorajador, não só para o apóstolo Paulo, mas para nós também. Coragem, irmãos, coragem, e preguemos essa mensagem maravilhosa. Mas por fim, irmãos, por fim, em quinto e último lugar, a última lição que nós aprendemos é que o Senhor tem os seus eleitos. Seja encorajado a pregar o Evangelho, sabendo que o Senhor tem os seus eleitos. Se não, vejamos, leiam mais uma vez, verso 10 e verso 11, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, além de ser encorajado pelo fato do Senhor estar com o apóstolo, o Senhor diz: eu estou contigo, não temas, ninguém vai te fazer mal, eu estou te dirigindo. O Senhor também diz para ele, para o apóstolo Paulo, que o Senhor Deus tem povo eleito naquela cidade. O apóstolo Paulo estava desencorajado, ele é encorajado pelo fato de Deus ter os seus eleitos naquela cidade. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Nós lemos hoje aqui na liturgia, o Lucas leu, todos nós lemos de maneira alternada. O apóstolo Paulo em Efésios 1, versículo 4, ele diz que Deus elegeu um povo desde antes da fundação do mundo. Deus tem um povo que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Se você está aqui hoje e crê no Senhor Jesus verdadeiramente, é filho de Deus, você só o é, sabe por quê? Porque Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo. Só lhe deu glória, toda glória seja dada ao Senhor. Se não fosse a eleição do Senhor, se não fosse o Senhor olhando para a Cariza, amando a Cariza, desde que o mundo houvesse, sabendo que a Cariza viria, seria pecadora, se não fosse essa eleição, Cariza, você estaria perdido. Todos nós que aqui estamos, estaremos perdidos. Mas Deus resolveu amar a Cariza. Ele nos amou e nos elegeu mesmo antes que o mundo houvesse, é o que o apóstolo Paulo diz. Ele nos elegeu e mandou o seu Filho para morrer por nós, os eleitos de Deus. Aquele texto também, se você ler ele, a parte que nós lemos, do versículo 3 a 14, mostra a salvação de Deus, executada pelo Deus triuno. Deus Pai elege, Deus Filho morre, verte o seu sangue por estes eleitos, e o Espírito Santo vem e sela. É o Espírito Santo que dá condições de crermos, e Ele é o penhor da nossa herança, é quem fará com que perseveremos e não abandonemos a fé até o fim. Salvação do Deus triuno, irmãos. Mas começa na eleição, começa no fato de Deus ter elegido um povo. O apóstolo Paulo ouve essa palavra do Senhor de que Deus tem um povo eleito e ele é encorajado a pregar. Ele que estava temeroso continua a pregar o Evangelho com coragem. Eu acho interessante porque há muitas pessoas que pensam o contrário, não é verdade? Tem muitas pessoas que pensam que a doutrina da eleição, ela nos desestimula da pregação. Tem muita gente que pensa o seguinte: se Deus já tem o seu povo eleito, para que pregar o Evangelho? Esse povo será alcançado. Se Cristo já morreu por um povo e esse povo eleito, eles serão alcançados. Não, irmãos, o que a gente vê nas Escrituras é justamente o contrário. Ao invés de fazer com que o apóstolo Paulo ficasse tranquilo e não pregar, ele é estimulado pelo fato de Deus ter o seu povo eleito ali. Nós também devemos ser estimulados pelo fato de Deus ter o povo dele eleito. A diferença é que nós não sabemos onde estão. A diferença é que Deus não falou para nós, é aqui, é ali. Mas o fato dele ter povo eleito deve nos levar a pregar a todos. E os eleitos vão se convertendo e sendo atraídos pela pregação da palavra. Eu particularmente acho que é muito mais desencorajador quando achamos que o homem tem capacidade por si próprio, que nós anunciamos
E devemos ser o mais persuasivos possível, porque a capacidade está em nós e no ouvinte de crer na mensagem, como pensam aqueles que creem no arminianismo, né, que creem que o homem tem uma bondade intrínseca e tem capacidade de se voltar para Deus. Não, irmãos, a Bíblia fala que o homem é totalmente depravado. Se não fosse a eleição de Deus, seria muito mais encorajador acreditar no homem, acreditar em mim pregando a palavra, na minha capacidade que eu não tenho. Vocês, a gente tem que se fiar no Senhor, no fato dele ter o povo eleito, basta sermos fiéis e os eleitos vão sendo atraídos. Por outro lado, há os hipercalvinistas, como eu disse, que são esses que pensam que se Deus elegeu não precisamos pregar. Não, nós vemos que a mensagem ela encontra um equilíbrio entre esses dois extremos, e a mensagem mostra que a doutrina da eleição nos estimula a pregar. É por saber que Deus tem um povo eleito que eu prego, porque se os eleitos ouvirem, eles crerão apesar de mim. Ah, irmãos, Cristo morreu pelos eleitos. Cristo não morreu pelo mundo inteiro. Até na oração sacerdotal, João 17, verso 9, o Senhor Jesus ora ao Pai dizendo: não oro pelo mundo inteiro, mas pelos que o Senhor me deu. É por esses que o próprio Senhor Jesus intercede. Intercedia ali e intercede hoje junto ao Pai. É por estes, não é por todos. E esses, pelo fato de Cristo ter morrido por eles, esses serão alcançados. Isso é encorajador para nós. O Espírito Santo, ele não age por aí no coração de pessoas aleatoriamente, ele age no coração daqueles que foram eleitos. Isso é encorajador, irmãos. Isso é a graça irresistível. Nós vemos que a expiação de Deus ela é eficaz para aqueles pelos quais Cristo morreu, e a mensagem do Evangelho, a vocação eficaz, ela atingirá o coração daqueles pelos quais Cristo morreu. Por isso, anunciemos, não depende de nós. Sejamos encorajados como o apóstolo foi e continuou a pregar o Evangelho depois desse encorajamento. Portanto, irmãos, nós aprendemos essas preciosas lições com o apóstolo. Ouçam essas lições, sei que são muitos pontos, alguns anotaram aí, eu vi gente anotando, isso é bom, anotem, gravem essas verdades para serem encorajados, e quando forem pregar o Evangelho, lembrem-se, preguem Cristo, nada mais, nada menos do que Cristo, preguem o Senhor Jesus, como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Saibam que serão rejeitados por muitos, não desanimem quando forem rejeitados, sabe por quê? Porque apesar de nós, muitos crerão, inclusive pessoas improváveis. Saiba que o Senhor é contigo enquanto você prega o Evangelho. Saiba que o Senhor é contigo enquanto você anuncia essa mensagem. É Ele mesmo quem converte o coração dos pecadores. E saiba que Ele converte o coração daqueles que Ele já elegeu desde antes da fundação do mundo. Esses não se perderão, basta que anunciemos, e esses serão atraídos, serão batizados, farão parte da igreja do Senhor. E nós juntamente com eles continuaremos adorando o nosso Deus. Sejamos encorajados, irmãos, a pregar o Evangelho com essas preciosas lições. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa mensagem, esse texto maravilhoso das Escrituras, ó Pai, que mostra para nós e nos auxilia na nossa pregação, Deus. Ó Deus, encoraja-nos, Pai, como o Senhor encorajou o apóstolo Paulo. Coloque nos nossos lábios o verdadeiro Evangelho, ajuda-nos, ó Pai, a conhecendo esse Evangelho da graça, esse Evangelho maravilhoso, anunciemos Cristo verdadeiramente como Ele é, como Salvador que tira o pecado do mundo. Que não sejamos desencorajados quando formos rejeitados, ó Pai, fortaleça-nos, que saibamos, ó Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor, apesar de nós, indo conosco, converte o coração de pessoas improváveis. Nós éramos improváveis para crer no Evangelho, mas porque fomos eleitos, Pai, que isso seja um motivo encorajador também. Nós fomos convertidos, regenerados, transformados, e outros também serão, basta anunciarmos. Sê conosco, Pai, sê com a Igreja Presbiteriana Herança, e que cada membro dessa igreja não terceirize essa missão que é de cada um, de pregar o Evangelho para todos aqueles que o Senhor coloca no caminho deles, e que eles, encorajados, ouvindo essas maravilhosas instruções, sigam na evangelização, e que vejamos essa igreja amadurecendo, crescendo, inclusive na evangelização, e que muitos outros sejam aqui
enxertados, ó Pai, e adorem o Senhor nesta congregação, Pai, nesta igreja do Senhor. Sê com cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.